Marketing de influenciadores. Você sabe como usar o marketing de influência para potencializar a sua operação de dropshipping? É o que a gente vai aprender na aula de hoje e com nada mais, nada menos do que Caroline Freitas. Ela é especialista em marketing de influência, já investiu mais de 6 dígitos mensais e vai contar pra gente um pouco das estratégias para que você possa usar influenciadores para bombar as suas vendas. Então fica ligado nessas estratégias. Hoje você vai aprender como abordar e trabalhar com esses influenciadores, que é uma excelente estratégia para você que está começando, que está buscando se capitalizar para investir em tráfego pago mais adiante. Então não perde, pega papel e caneta e anota todas as dicas. Vem com a gente. Pegando o gancho do que a Aline falou, é muito legal quando vocês ensinam essa estratégia de loja vencedora, né? Porque aí quando você gasta com o influenciador, ele fica lá no seu Instagram e você não perde ele trabalhando um produto só. Eu tenho essas duas estratégias que a gente já aplicou com o dropship, que é para a gente divulgar o produto e divulgar a loja. E aí, quando você divulga a sua loja, você está usando a credibilidade do influenciador. Uma publicação que você faz com o influenciador é isso, né? Ele empresta a credibilidade, o nome que ele tem, a audiência que ele tem para a sua marca. E é importante que você tenha um campo preparado para você receber todo o tráfego que vem desse influenciador. Quando a gente fala de tráfego com influenciadores, quando eu vou fazer uma consultoria, o cliente acha que eu vou chegar na nossa primeira reunião já entregando o nome de um monte de influenciadores. E, na verdade, eu chego na reunião com um monte de coisa para a gente ajustar na loja dele, no Instagram dele. Porque quando você gasta dinheiro com influenciador sem estratégia, sem preparar o seu branding, sem estar bem posicionado, é dinheiro jogado no ralo, sabe? Você não vai ter retorno. Quando a gente fala de tráfego com influenciador e tráfego pago, são duas coisas muito diferentes, porque quando você vai lá, programa uma máquina para fazer o que você quer que ela faça, ela vai lá e vai fazer exatamente o que você programou para ela fazer. E quando você faz com o influenciador, você está fazendo usando o material humano, né? Então, é impossível sair como a gente planeja. E o que eu faço é ensinar os meus alunos a minimizar a quantidade de risco que a gente corre contratando o influenciador. Hoje eu já trabalhei com influenciadores com encapsulados, cosméticos, loja de drop, já trabalhei com loja de drop de mesa posta, já trabalhei com loja de criança, já trabalhei com loja de maquiagem, já trabalhei com infoprodutores, o robô, esse robô agora que está na moda, né, de robôs de aposta. E para cada tipo de produto é uma estratégia que a gente faz. Quais são as duas estratégias que eu gosto de ensinar no drop? Você pega um produto, exemplo, eu quero vender um creme com uma influenciadora. Eu fui lá, já conheço minha persona, conheço meu público-alvo, encontrei a influenciadora que eu quero vender. Só que a minha marca é o meu creme. Eu não tenho uma loja para trabalhar, eu vou trabalhar só aquele produto. O que você vai fazer? Você vai introduzir o teu produto na rotina da influenciadora. Quando você for fechar com a influenciadora, você não vai fechar um story para ela falar, olha, gente, estou usando esse creme, excelente, tá o link aqui, o desconto para vocês. Não, vocês vão fechar alguns stories com ela para que ela utilize o produto de vocês 2 ou 3 vezes sem falar absolutamente nada. Tá lá no bom dia dela, no boa tarde, fazendo o skincare dela. Em algum momento do dia, ela vai pegar o produto de vocês, é uma caneca, ela vai estar lá tomando café e usando a sua caneca. Ela vai pegar e vai falar no story normalmente, pode dizer alguma coisa sobre o produto, por exemplo, nossa, creme cheiroso, muito bom esse creme, que marca é essa? Ela vai aguçar a curiosidade da audiência dela, mas ela não vai vender o teu produto. Ela precisa primeiro fazer com que a audiência dela procure o teu produto para depois
ela fazer a oferta, sabe? Essa é a forma que mais funciona. É o famoso vender sem estar vendendo, né? O cliente, ele precisa sentir que a gente está fazendo alguma vantagem, que a gente está trazendo alguma vantagem para ele. Então, a influenciadora só está vendendo seu creme porque ela utilizou alguns dias e aí a audiência dela pediu e aí ela trouxe o creme para a audiência dela com algum desconto, com algum brinde. E aí você faz essa venda como se a influenciadora tivesse pedido para você para vender o teu produto, sabe? E quando é uma loja, é legal que vocês tenham um produto para enviar para o influenciador, mais de um produto, porque cada produto que você enviar, ela vai estar trabalhando a sua loja, mas aproveita para trabalhar o produto também, né? Da mesma forma, introduzir na rotina dela, trazer uma copy que aguce a curiosidade e gere credibilidade, que é a maior objeção do drop hoje é gerar credibilidade, né? Uma loja que passe confiança, porque a pessoa vai comprar no Mercado Livre, compra na Americanas, ela já conhece. Quando você vai fazer uma copy com o influenciador, você precisa reforçar que a sua marca é uma marca de qualidade, de credibilidade, de repente trazer prova social de entrega, sabe? Mostrar ela recebendo o produto, dizendo, olha, eu pedi esse produto tem 10 dias e já chegou na minha casa. Nossa, que loja confiável, que loja certinha com a entrega, podem confiar. E aí focar muito nessa parte de credibilidade, de entrega, que é a maior objeção que eu acredito que vocês enfrentem hoje na área de vocês, né? Seja o problema aí da galera que não cumpre com a entrega. E a maioria dos influenciadores, se você pegar um influenciador pequeno, não vai ter esse problema, mas os maiores, eles não deixam você deixar a publi no feed ou você usar como criativo. Isso precisa ser ajustado antes de fechar a publi com ele, tá? Antes de você pagar, antes de você fechar, dizer que aceita o valor, você precisa deixar claro que você quer utilizar o criativo dele para você fazer tráfego e que você quer usar o criativo dele no seu perfil, ou que você vai usar no site da sua marca, mas o que eu indico é, se ele não deixou, se ele não fechou, ou se ficou muito caro o orçamento com você, pede para marcar o arroba lá da sua loja, cria um destaquezinho lá com o nome do influenciador e mantém ali o story sempre ali no seu destaque. Se você não pode usar no corpo no feed, você consegue pelo menos manter ali o nome do influenciador, que quando o cliente entrar no seu Instagram, de cara já vê o nome do influenciador ali e já reforça a credibilidade da sua marca. Aline, você me pediu para falar sobre... Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a esse conteúdo de agora? Eu tenho. Pode falar. Pode mandar. Para esses contatos com esses influenciadores, existe algum contrato que a gente deve fazer em relação a isso para que a gente tenha certeza que realmente ele vai cumprir aquilo? Se vai ter alguma multa, alguma coisa? Já tem algum contrato? A gente tem que entrar em contato com algum advogado para que seja uma coisa bem certa ou é só verbal? Olha, Maxwell, eu não costumo fazer dessa forma, não. Depende muito do que você estiver fechando com ele, tá? Se você estiver fechando com ele para você usar a marca, o nome dele no seu site durante 3, 4, quando você fecha para usar a cara dele no seu site, você fecha por algum tempo, né? Um determinado tempo. 30 dias, 60 dias, 90 dias. Se você for fazer utilização da marca dele, é ideal sim que você tenha um contrato e é ideal que passe por um advogado. Você pode pegar um modelo na internet para que não saia caro o investimento. Você pega um modelo na internet, troca lá as suas informações, coloca a informação da sua empresa, do influenciador, e aí manda para um advogado só para ele te cobrar a consultoria para dar uma olhadinha se está ok. Mas o que eu faço? Quando eu chamo ele por e-mail ou por WhatsApp, eu mando tudo bem especificado o que ele precisa fazer. E muito importante, o que as pessoas não pensam, eu mando também o que não pode fazer de forma alguma. Então, eu digo que ele precisa postar no horário que eu quero, com o texto que eu quero, com a imagem que eu quero, com a copy que eu quero. Agora, eu também digo para ele que ele não pode postar no domingo, no sábado, que o retorno não é bom,
o ideal é sempre fazer, dependendo do produto, né? Se for um produto que tem a ver com final de semana, pode ser que funcione no final de semana, mas normalmente o retorno é melhor fazendo de segunda a quinta. E aí eu digo para ele que ele só pode postar de segunda a quinta, porque acontece muito de você fechar um dia com o influenciador, ele não fazer naquele dia e fazer em outro, ele não fazer no horário e fazer em outro horário. Então é importantíssimo você mandar para ele, olha, eu não quero que faça nem sexta, nem sábado, nem domingo. Eu não quero que faça no horário de meio-dia às 5. Então, é importante que você mande para ele muito bem detalhado tudo que você quer que ele faça e que não faça. Por quê? O influenciador foi lá, fez a publi do jeito dele, que acontece muito, 80% das vezes. Ele vai lá, faz a publi do jeito que ele quer, não coloca nada do que você pediu e não fala o texto que você pediu. A publi flopa, não dá resultado, é uma porcaria. Você pode ir até o assessor dele, cobrar, né? Falar, olha só, eu pedi para fazer de uma forma, você fez de outra. Então, a gente vai precisar repetir essa publi. E aí, na maioria das vezes, dá certo, sabe? Como tá tudo lá certinho, muito bem especificado, normalmente, 99% dos casos, eles repetem a publi para a gente recuperar aí o valor investido. Mais alguma, gente? Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Sobre isso aí que a Carol falou, a gente tem até uma experiência bem negativa também. Ela foi falando, eu fui lembrando. A gente tem alguns amigos influencers e aí a gente achou que, pô, amigo massa vai fazer, tipo, pra gente de boa e tal. Só que, assim, foi um tiro no pé porque, assim, são até grandes, são influencers até grandes, mas assim, a gente não teve, com nenhum deles a gente teve retorno, porque eu acho que pelo fato de ser amigo, eles não consideram uma coisa profissional. E aí, eu dei um produto para um desses influencers, e aí conversei com ele, no dia ele se amarrou, veio cheio de ideias, a gente faz assim, assim, assado, e vai ser top, que não sei o que, e vai dar bom, e pererê, parará. E ele simplesmente passou, sei lá, 2 ou 3 meses e não fazia a parada. E eu sempre cobrando para ele. E aí, velho, e aí, vamos fazer, vamos jogar hoje e tal. Aí, o dia que ele resolveu lançar a publi foi simplesmente no dia em que Marília Mendonça morreu. Quem que ia comprar um produto no dia que Marília Mendonça morreu, gente? A internet toda barreada, todo mundo triste por conta da morte de Marília Mendonça. Aí ele foi, lançou lá no dia, e depois disso nunca mais. Então, foi você falando aí, e eu lembrando, assim, desse fato, porque a gente meio que se frustrou, porque todos foram 3, e um deles, que foi esse aí que lançou no dia de Marília Mendonça, ele tem quase 300 mil seguidores. Tipo, ele já é um nome grande, já é conhecido, e assim, flopou total. E as outras 2 também são menores, mas não deixa de ser grande. Uma tem quase 100k e a outra tem 70 mil. Mas assim, também, tipo, realmente essa questão de ser muito claro antes de fechar a negociação é importante, porque assim, a gente não tinha... a gente não sabia como abordar, na verdade. A gente foi achando que por ser amigo iria ser de boa, iria ser fácil. A gente já até fez uma proposta, a gente passou horas assim, elaborando a proposta, mostrando como é que a gente queria, o que é que a gente queria, e simplesmente flopou, total. E pegando o gatilho da Ana, não façam com pessoas que vocês conhecem. Às vezes a gente usa uma estratégia de usar micro-influenciadores, nano-influenciadores, e aí a gente pensa, minha amiga já faz. Gente, cai fora dessa. Não funciona. É a mesma coisa que trabalhar com família, né? Dificilmente vai funcionar. Então, assim, evitem mesmo, porque é uma estratégia que eu já vi dar problema muitas vezes. Quando você contrata um influenciador, é sempre jogar na loteria, né? Você não tem certeza de que vai dar certo ou não. Então, você precisa investir com essa consciência.
pode ser que dê muito certo e pode ser que você não recupere seu dinheiro investido, tá? Isso é comum de acontecer. O que a gente faz é usar o máximo de estratégias para que isso não aconteça. A Ana falou sobre o dia da morte da Marília Mendonça. Eu também tive publis que eu soltei no dia, e aí acabou que eu conversei com os influenciadores e a gente repetiu depois que já tinha passado o luto da internet, né? Então, esse é um exemplo que a gente traz para nossa aula. Como é diferente de uma campanha de tráfego? A campanha de tráfego continua lá rodando. Agora, um evento que comoveu a internet inteira, que deixou a internet inteira de luto, olha só como que impacta, né? Com certeza o retorno foi negativo de quase todas as publis que foram liberadas nesse dia. E aí, a Ana falou aí sobre as amigas dela, a quantidade de seguidor. Eu tenho usado muito influenciador entre 50 e 100 mil seguidores, porque são influenciadores que cobram muito menos. Às vezes, eles até aceitam fazer por permuta, e são influenciadores que têm a audiência deles ali mais próxima, né? Tem a audiência deles ali, trocam mais ideia do que um influenciador gigante, do que um influenciador de 1 milhão, 2 milhões de seguidores para cima. E a probabilidade de ser seguidor comprado é muito menor, né? Hoje a gente tem aí influenciadores conhecidos com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e aí você vai lançar a publi e você não tem uma venda. Eu me lembro que estava fazendo uma publi há pouco tempo com uma MC bem conhecida, ela tem 2 milhões e 700 seguidores, e aí eu nem estudei muito o perfil dela, porque eu falei, ela é bem famosa, né? Bem conhecida. Então, não preciso, era minha mesmo, o produto não era de cliente, lancei. Gente, eu não consegui fechar 10 cadastros do produto que eu estava tentando vender, sabe? E era um produto, assim, ticket baixinho, público acertado, e eu não consegui vender. Então, tem muito famoso, muito influenciador grande, com engajamento no pé, porque são muitos seguidores comprados, patrocinados, sorteio patrocinado, e aí o retorno é muito baixo. O que eu faço para escolher um influenciador e ver se o engajamento dele é bom? Eu acompanho reels, curtida em publicação, comentário hoje não é muito necessário, porque ninguém mais comenta, né? Muito difícil você parar para tá rolando feed lá e aí comentar na publicação de alguém. Então, eu acompanho curtida de post, curtida de reels, como o influenciador se coloca, porque tem muito TikToker hoje que eles só fazem dancinha, e aí quando eles vão falar nos stories, eles nem sabem falar, então eles não vão conseguir vender o seu produto. E aí eu analiso como ele se coloca, o posicionamento dele tem que estar alinhado com o teu produto, tá? Se você estiver vendendo um produto de decoração e o influenciador não estiver vivendo aquele momento, ele não estiver passando por uma reforma, uma obra, construindo alguma coisa, redecorando o apartamento dele, sabe? Teu produto não vai vender. Não adianta ele ter um ótimo engajamento, ser um ótimo influenciador, que o teu produto não vai vender. O teu produto precisa estar na rotina do influenciador. Não adianta você forçar aquilo que não vai funcionar, se você tentar fazer diferente, sabe? E aí eu acompanho também as interações. Eu entro em contato com o influenciador na segunda-feira, eu fico de lá 1, 2 semanas pedindo para ele me mandar print das visualizações dos stories dele. Falei com ele na segunda-feira, peguei preço, já estou interessada, negociei, conversei tudo, digo que vou pensar. Na terça-feira, de novo, deu 24 horas da nossa negociação, eu mando mensagem e falo, tem como me mandar o print da visualização dos stories hoje? Passou, faço de novo no outro dia. Aí eu já tenho um comparativo para eu ter uma noção de quando qual dia que é o melhor para eu fazer a publicação e de quantas views que pega os stories dele, porque se você vai fazer uma publicação nos stories, não faz sentido nenhum quantas curtidas ele tem em uma foto no feed, né? Você precisa saber quantas visualizações que tá pegando nos stories dele. Então eu faço esse comparativo, fico enchendo o saco a semana inteira do assessor, do influenciador, da empresa que estiver me atendendo, para eu ter uma noção de quantas visualizações que pega nos stories deles, tá?
Para entrar em contato com o influenciador também, normalmente é uma dúvida grande da galera do Drop. Como que eu faço? E como achar esses influenciadores? Vou falar. Como que eu faço para entrar em contato? Os influenciadores, eles sempre têm lá na bio deles ou um e-mail, um WhatsApp, ou tem lá aquele botãozinho de contato que você clica lá para mandar um e-mail. Eu sempre prefiro o contato por e-mail, tá? Fica mais profissional, fica mais formal, sabe? Então, eu dou prioridade para falar no e-mail, se não me responder, eu volto no WhatsApp e mando mensagem. E já fiquem preparados, porque vocês vão falar com 50 influenciadores para vocês terem retorno de um. Eles não respondem. Não sei se alguém aqui já tentou fazer contato, se vocês já tiveram esse problema, podem falar, tá? Eles não respondem. Oi. Você tem alguma copy para esses e-mails, assim, algum script para esses e-mails? Não tem um script pronto, não. Depende do produto, sabe? Mas normalmente eu me apresento, digo quem sou, digo sobre o meu produto e digo o que eu quero dele, o que eu quero saber. Se eu quero saber o preço do feed, se eu quero saber preço de Reels, se eu quero saber preço de 3 stories, sabe? Ou de uma publi por mês. Normalmente eu coloco isso. Você tem alguma estratégia inicial que eu diga assim, vamos supor, eu estou com um produto, aí eu quero mandar um e-mail para ele. Só que assim, como eu nunca trabalhei com influencer, que eu digo assim, profissionalmente, né, que só fui com amigos, eu não sei o que mandar. Por exemplo, eu quero 3 stories e, não sei, um Reels, sabe assim, você tem alguma estratégia mínima, básica, que assim, eu trabalho assim, eu peço 3 stories e um Reels e um post, sabe assim, algo básico, assim, de iniciante, para poder mandar para o meu primeiro influenciador que aparecer, um exemplo. Sim. Você precisa, Ana, saber o que você quer atingir e quanto você tem de orçamento. Exemplo, seu orçamento é baixo. Você não faz uma foto no feed, não faz um Reels, porque você vai consumir grande parte do seu orçamento só naquilo ali e o retorno não vai ser tão bom. Então, concentra teu orçamento nos stories. A foto do feed, o Reels, é muito bom para você usar em criativo, é bom para você replicar no seu perfil, sabe? Mas o que faz a venda, o que faz o jogo virar é realmente stories. Então, o meu foco normalmente é stories. Salvo essas exceções quando eu quero usar a foto em alguma plataforma do cliente. Se eu vou usar no site, se eu vou usar no feed do produto, sabe? Mas, normalmente, eu uso stories. De 2 a 3 stories é suficiente para você fazer a venda. E quando você vai introduzir um story é suficiente. Dependendo da negociação com o influenciador, às vezes ele não vai nem te cobrar para fazer essa antecipação da venda, sabe? Ele não vai nem te cobrar para poder colocar o seu produto lá no dia a dia dele. Depende muito da negociação que você fizer. É um meio, gente, que não existe uma tabela, tá? Não é igual a OAB, que tem lá os valores para o advogado cobrar. Você nunca consegue ter noção. Exemplo, eu já peguei influenciador de 1 milhão de seguidores que me cobrou 15 mil por 3 stories e outro que me cobrou R$200. É nesse nível, não tem mesmo uma comparação, sabe? E aí, o que você precisa fazer é pesquisar muito, entrar em contato com vários influenciadores, e aí eu vou entrar nessa pergunta de como achar eles, falar com vários influenciadores para você ter ali uma tabela, ter uma noção, e aí você montar a sua estratégia em cima do seu orçamento, tá? Como que eu acho os influenciadores? Reels, eu fico lá minerando pelo Reels. Página de fofoca, bota lá fofoca e o nome da região que você quer. Ou se é Brasil, coloca o nome de várias regiões, vários estados, páginas de fofoca dessas mais conhecidas, né? E aí eles sempre colocam lá alguns influenciadores que não são tão grandes, que não são tão conhecidos. Então, eu vou seguindo ou então eu vou salvando. Eu tenho várias pastas no meu Instagram que eu vejo os influenciadores e aí eu vou lá e salvo e coloco influenciador nicho mãe, influenciador nicho beleza, influenciador nicho automóvel. Não sei se vocês sabem que na hora de salvar lá no Instagram você consegue fazer várias pastinhas lá, né? E aí eu faço dessa forma. Então, quando eu preciso de um nicho, eu já
sei que eu tenho lá na minha pastinha vários influenciadores. Mas o início, quando eu não tinha tantos contatos ainda, eu fazia dessa forma. Usava página de fofoca e ficava rodando rios o dia todo lá para procurar influenciadores. São muitos, gente, são muitos. A gente nunca vai conseguir saturar esses influenciadores porque você usa 100 e nascem mais 100 de um mês para o outro, né? Então, são muitos e às vezes o teu colega usou um influenciador que você pode pegar e salvar e usar também. Não tenham medo de compartilhar nome de influenciador entre vocês, porque isso é uma fonte infinita, sabe? E uma outra estratégia que eu uso também, lembrando da página de fofocas, eu fiz isso inclusive com uma menina que eu faturei 5 mil em 24 horas com ela. Eu acompanho essas fofoquinhas, sabe? Essas intrigas que tem entre uma influenciadora e outra, entre um famoso e outro. E aí, exemplo, essa menina que eu divulguei com ela, na época a doutora Deolane estava estouradérrima e era 30 mil 3 stories com ela, 10 mil cada stories. E eu não tinha condições de investir isso, né? Era muito dinheiro. Aí foi lá uma influenciadora, ela bateu de frente com a Deolane, começou a falar que a Deolane só era famosa porque o cara tinha morrido, não sei o que lá. O que aconteceu? Eu acompanhei aquilo, vi que o número de seguidores dela estava disparando e eu falei, bom, ela tinha 2 milhões de seguidores, e aí eu falei, bom, se elas estão de briguinha, toda a audiência da Deolane está aqui. Então, ao invés de pagar 30 mil para fazer com a Deolane, eu vou pagar 3 mil para fazer com ela. E aí eu comecei a replicar essa estratégia várias e várias outras vezes, sabe? Tinham 2 influenciadores brigando, eu ia lá no menor, porque eu ia pagar uma publi menor e ia pegar a audiência dos 2. Então, fiquem ligados nisso. Depois que você começa a trabalhar com influenciador, você nunca mais vê Instagram da mesma forma, sabe? Até uma fofoquinha vira trabalho para você. E muito aí, boa a sua sacada. Realmente funciona muito. Eu não sei se vocês conhecem o Pose do Rodo, que é aqui do Rio, é um MC. Ele e a mulher dele estavam separando, sabe? E aí tava naquela confusão, separa ou não separa e tal. Aí eu fui e fechei uma publi com ela. Eu paguei 1.700 na publi dela, gente. Eu faturei 46 mil em 24 horas com ela. Eu paguei R$1.700. Então, assim, com essa estratégia de ficar vendo burburinho, de ficar vendo problemas, sabe? E aí é o que eu disse para vocês. Quando a gente... Oi? Não, pode continuar. Eu te pergunto daqui a pouco. E aí é o que eu disse para vocês. É uma roleta russa, sabe? Quando a gente acerta muito, mas também pode acontecer de não recuperar o investimento. Ô, Carol, quando você falou aí, só voltando só um tiquinho o que a gente estava falando sobre essa questão de precificação, de publi, a gente pergunta ao influencer ou à pessoa que está assessorando ele o valor que ele cobra pelos stories, é isso? Por e-mail? Sim, exatamente. Quando você manda o e-mail, você manda lá. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carol, eu trabalho com produto tal, 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 tal. Eu vi o seu perfil e achei interessante... para o tipo de divulgação que eu quero fazer. Então, eu quero saber quanto que você cobra. Normalmente, eu já coloco tudo lá para eu ter já aquele influenciador na minha base, sabe? Quanto você cobra por story? Aí dá um enterzinho, né? Quanto você cobra por 3 stories? Porque sempre tem uma promoçãozinha. Quanto que você cobra pela foto no feed? Quanto que você cobra pelo Reels? Quanto que você cobra para usar o seu nome, a sua foto no meu site por 30 dias? E aí você já tem todos aqueles preços ali para você saber como trabalha. Show, massa. E em relação à permuta, Carol, quando eles fazem permuta, eles mesmos falam que fazem ou a gente que tem que perguntar? A gente que pergunta. Para você negociar com o influenciador, você precisa ser muito cara de pau, tá? Primeiro, você começa lá do baixo. E aí, deixa ele subindo até onde você acha que vale a pena, sabe? Mas, normalmente, eu ofereço permuta,
quem trabalha com infoproduto, quem trabalha com encapsulado, essas coisas, a gente também consegue oferecer comissão. Para o Drop é mais difícil porque não tem uma plataforma igual os outros produtos têm, né? E aí eu não sei se existe uma forma de vocês fazerem isso, oferecer comissionamento. Mas eu ofereço comissionamento, eu ofereço permuta. Quando o influenciador é menor, normalmente ele aceita permuta tranquilo. Quando a gente passa aí de uns 70, 80 para cima, já é mais difícil fechar por permuta. O que a gente faz aqui para metrificar é dar um cupom específico do influenciador. Pode ser com o nome dele, né? dele, Sei lá, né? Mari10, né? Isso. Aí a gente puxa na Yamp, ou no Shopify mesmo, você consegue filtrar. Aí No Drop eu faço isso também de cupom. Eu digo que não tem uma plataforma para ele receber o comissionamento, né? Igual a Hotmart, a gente consegue colocar como afiliado, essas coisas. Aí que tá. Aí às vezes vocês podem ficar desconfiados, tipo, vou receber, né? Só quem vai E contar, ficam, porque eles levam muito golpe, sabe? Eles passam muito problema. Então, assim, é difícil fechar por comissão. Quando tem uma plataforma, é mais tranquilo. Fala, Gabi. Eu tenho uma pergunta que eu tô segurando aqui para te fazer. Olha, eu tô vendo. Vou te falar a minha situação e aí deu para ver como que tu consegue me ajudar, tá? Eu nunca trabalhei com influenciadores, sou zero em relação a isso. E daí agora eu tô com um produto que ele é um pouco viral